Boa tarde. Retomando o nosso Congresso de Processo Civil, o Centro de Estudos da Procuradoria gostaria de chamar para proferir a sua palestra o desembargador federal Aloísio Mendes. Pode escolher, depois você vem para cá. O desembargador é mestre, doutor pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela Johann Wolfgang Goethe Universität, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná também, pós-doutor pela Universidade Regensburg, na Alemanha, é presidente, desembargador federal, presidente da 5ª turma especializada do TRF, é membro do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal, é diretor de cursos e pesquisas da Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região, da IMARF, é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, professor titular da Universidade Estácio de Sá, diretor de pesquisas do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, membro da Associação Brasileira Alemanha, da Associação Brasil-Alemanha de Juristas, membro da International Association of Procedural Law e membro do Conselho Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. E hoje ele vai proferir a palestra de incidente de resolução de demandas repetitivas. Bom dia, boa tarde a todos. Estava falando já bom dia, porque ontem nós tivemos sessão até 1h no tribunal, então saímos um pouco tarde do tribunal. Aliás, já é a 2ª vez nessa semana que saio depois da meia-noite do tribunal. Eu queria cumprimentar aqui a Procuradoria-Geral do município, na pessoa da doutora Carmen Lúcia Macedo, diretora do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral. Com extrema satisfação que eu compareço a esse congresso. A Procuradoria-Geral do município é uma das instituições que dão orgulho, né, a nós que somos da área jurídica do Rio de Janeiro, pela sua estrutura, pelo reconhecimento da sua competência, dos seus quadros. Eu vejo aqui com muita alegria vários amigos, entre os quais a doutora Beatriz Varanda, minha colega de turma, e, portanto, tenho vários amigos aqui na Procuradoria do município do Rio de Janeiro. Vou falar sobre um tema que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é uma das grandes apostas do novo Código de Processo Civil, né? Nós nos lembramos sempre do nosso professor Zé Carlos Barbosa Moreira, que escreveu já de algum tempo sobre os mitos do direito processual. Ele costumava dizer, e nesse artigo disse com todas as letras, que não devemos ter a ilusão de que apenas uma única medida, um único instituto irá transformar toda a realidade, que é um pouco mais complexa, né? Normalmente, nós temos aspectos culturais, estruturais, legais e processuais que envolvem, portanto, o nosso dia a dia do direito processual, né? Mas é claro que essa afirmativa não busca também, por outro lado, desanimar quanto as possibilidades de mudança, né? O que o grande mestre apontava exatamente é que as mudanças elas vêm paulatinamente e a partir de uma série de modificações, né? Olhando sempre para os problemas, tentando construir de modo científico
né, as modificações a partir de estudos, dados estatísticos, e também eu acrescento que, no contexto atual, a gente não vive em nenhuma área, praticamente, do conhecimento de forma isolada, né? Então, a gente tem que estar aberto, digamos, devemos buscar o contato com as outras realidades, com os outros países, né? E isso acontece no direito processual, e por isso o nosso direito processual, neste código, ele também se aproxima de outras famílias jurídicas, em especial do common law, né? E também aproveita experiências importantes de outros países de civil law, como nós vamos indicar. Quando eu falo no IRDR, que já é a abreviatura, né, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nós estamos procurando resolver ou atenuar alguns problemas. Mais diretamente, 3 problemas são focados através dessa medida do IRDR. O primeiro é o número excessivo de processos, né? Eu dou ali apenas um exemplo. O Supremo Tribunal Federal tinha, em 1950, um recebimento de cerca de 3.000 processos por ano, e chegou a ter na faixa de 160 mil, e hoje recebe mais ou menos 80 mil processos por ano, né? O STJ tem um recebimento médio aí na faixa de 330 mil processos por ano, até preocupado aí com uma das modificações, que a modificação do requisito de admissibilidade, controle da admissibilidade, que pelo novo CPC passaria a ser feito diretamente pelo STJ, e com isso eles apontam já um crescimento do número recebido para cerca de 500 mil processos por ano. E, na primeira instância, nem se fala, nós temos 100 milhões de processos, com 2 partes, portanto, cerca de 200 milhões de pessoas envolvidas nos processos. Obviamente, tudo isso faz, e uma coisa que a gente aponta, é que essa quantidade de processos, ela acaba se repetindo, digamos, em torno de várias questões comuns, né? Em especial, acho que a gente sente isso na Justiça Federal, nas varas de fazenda pública e, portanto, com certeza, a PGM deve sentir isso, porque uma questão tributária ou uma questão envolvendo os servidores públicos ou mesmo algumas questões administrativas acabam se repetindo em vários processos. E isso, pelo menos até uma vez eu fiz um estudo no âmbito da seção judiciária daqui do Rio de Janeiro, da Justiça Federal, e a gente tinha uma média assim, global de que entre 70% a 80% de todos os processos eles tinham essa natureza repetitiva, digamos, a partir de algumas questões jurídicas. E, obviamente, essa quantidade, com as limitações de recursos, que a gente passa a sentir mais ainda nos momentos de crise, faz com que haja a demora nos julgamentos, essa sensação de impunidade e de injustiça, né? Tratamento também desigual, porque são questões comuns, um juiz às vezes concede a liminar, o outro indefere, julga procedente, o outro improcedente, trazendo, obviamente, uma situação de insegurança para a própria sociedade. Então, o novo CPC, nesse aspecto, ele buscou o quê? Uma tentativa de economia processual, de racionalidade, trazendo, não a curto, mas talvez a médio e a longo prazo, uma duração razoável dos processos e também o fortalecimento da isonomia e da segurança jurídica. Eu falei que o CPC apostou
muito nos chamados julgamentos repetitivos, mas ele o fez em conjunto com o mecanismo de fortalecimento da jurisprudência ou do sistema de precedentes. Até porque uma coisa sem a outra acaba não se completando e não funcionando adequadamente. Então, ele fortalece a jurisprudência e, ao mesmo tempo, também procura criar um chamado sistema de julgamentos repetitivos a partir de dois instrumentos, principalmente: do incidente de resolução de demandas repetitivas, sobre o qual falaremos mais no dia de hoje, e também o sistema de recursos repetitivos, que já existia desde 2006, com o artigo 543-B no atual CPC, para a repercussão geral, e nos recursos especiais a partir de 2008, com o 543-C. No novo CPC, essa parte da jurisprudência, não sei se foi já tratada especificamente por alguém, ela vem num capítulo que é todo voltado para isso e que chegou, na versão da Câmara, a se chamar do precedente judicial, mas que acabou recebendo a denominação, na versão final, disposições gerais, que são os artigos 926 a 928. E neste capítulo, o artigo que me parece central é exatamente o artigo 927. Por quê? Porque o artigo 927, nos incisos 1 e 2, ele praticamente reproduz algo que já está previsto na Constituição, mas nos incisos 3 a 5, ele fortalece esse sistema de precedente, especialmente no que diz respeito aos julgamentos repetitivos. Por quê? Ele diz, com todas as letras, os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Então, muda-se aí o paradigma, né? Digamos, porque o Código prevê, em geral, nos julgamentos de casos repetitivos, a observância necessária desses julgamentos por parte dos tribunais e dos juízes. É claro que isso pode trazer um debate, uma discussão até sobre a constitucionalidade desta vinculação por norma infraconstitucional, mas esse não é o tema da nossa exposição, então eu não vou me aprofundar em relação a isso, apenas afirmar aqui a minha posição totalmente favorável à constitucionalidade deste dispositivo e desta vinculação que é inerente ao sistema constitucional dos tribunais a partir da própria Constituição brasileira. E, por sua vez, o IRDR vem também num capítulo especial, né, nos artigos 976 a 987 do novo CPC. Eu elaborei, digamos, uma síntese, né, que nunca é perfeita, alguém poderá criticar o conceito. Eu digo que, havendo a síntese do incidente de resolução de demandas repetitivas, é que, havendo uma questão comum de direito, volto a dizer, e não de fato, né, gerando efetiva repetição de processos, poderá ser suscitado um incidente que será apreciado em termos de admissibilidade e demérito pelo Tribunal de Segundo Grau, portanto, Tribunal de Justiça, TRF ou o TRT, com a suspensão de todos os processos na área do tribunal que dependam da resolução da questão de direito, né? Então,
essa suspensão dos demais, como nós vamos ver, é fundamental na lógica dessa economia processual e desse sistema. O julgamento do incidente poderá ser impugnado diretamente mediante recurso especial ou extraordinário. Em seguida, os órgãos judiciais vinculados ao tribunal prolator da decisão aplicarão a tese jurídica aos processos individuais, né? Em caso de inobservância da tese, caberá reclamação, que é um tema que está ainda sujeito, digamos, a uma discussão de um projeto de lei que tende a mudar algumas questões nesse novo CPC, e uma delas é a reclamação. Mas basicamente a mudança que se quer é se evitar que se possa ajuizar uma reclamação diretamente para o STJ ou para o Supremo, sem antes se esgotar os meios ordinários, os recursos cabíveis. Qual é a origem, para a gente entender um pouquinho como é que essa coisa de IRDR surgiu, né? E aí, a origem que o próprio CPC assume na sua exposição de motivos e que a gente já estuda há algum tempo, é principalmente uma origem alemã, né? E também num sistema que acaba se reproduzindo, de certo modo, também na Inglaterra e em alguns outros países. Na Alemanha, se chama Musterverfahren, né? Que significa procedimento modelo, né? E o nome expressa bem até a ideia. Eles têm, só para que tenham uma noção geral, 2 sistemas de Musterverfahren, né? E principalmente para a área administrativa é importante saber isso. Por quê? Porque um sistema é vinculado ao direito público deles, né? Vem exatamente numa previsão na Verwaltungsgerichtsordnung, que é basicamente o Estatuto da Justiça Administrativa, e foi introduzido na lei em 1991. Mas eu vou mostrar daqui a pouco que a utilização do Musterverfahren começou antes da previsão legal. Então, no direito público está previsto tanto para a área administrativa quanto para a área social, que é basicamente a nossa área previdenciária. E há um outro sistema, e eles têm, eu estou falando desses 2 sistemas porque o Musterverfahren não é o mesmo na área pública e na área privada. No direito privado, ele surge depois, apenas em 2005, através de uma lei que é voltada apenas para o mercado imobiliário, e eu coloco ali, por fim, também que esse sistema de julgamento modelo na Inglaterra existe através de um instrumento que lá se chama Group Litigation Order. Na Alemanha, como eu disse, surgiu antes até da previsão legal, né? Nas décadas de 1960, 70 e 80, eles começaram a ter, não só na Alemanha, aliás, foi um fenômeno mundial, um incremento muito grande do acesso à justiça, né? E na Alemanha, principalmente as questões ambientais relacionadas aos projetos de usinas centrais nucleares começaram, assim como grandes obras, a receber questionamento judicial. Só para terem uma ideia, eu coloco ali a quantidade citada pelo professor Walter Schmel, chegou-se a ter casos até de 100 mil impugnações, né, diante de apenas uma única usina ou central nuclear. E, obviamente, isso trouxe o problema que a gente já conhece, né? De uma hora para outra, o Poder Judiciário, o órgão judicial, assoberbado com uma quantidade imensa de processos. E aí o que faz o Tribunal Administrativo de Munique? Ele
recebe, em relação ao aeroporto de Munique, 5.724 processos, todos questionando a obra, o empreendimento que estava sendo realizado. E o tribunal para pensar um pouquinho e fala, olha, esses processos estão trazendo, na grande maioria, questões, ou na sua totalidade, questões comuns, né? Levantando alguns fundamentos que se repetem. Então, vamos fazer, não tem sentido a gente julgar aqui 5.724 processos, que, na verdade, boa parte deles é uma reprodução dos demais. Então, fizeram uma triagem, selecionaram 30 processos, que seriam os processos modelo, né? Procedimento modelo, que representavam praticamente a discussão existente em todos aqueles 5.724 processos. E fizeram o quê? Falaram, nós vamos seguir com o julgamento dos 30 e vamos suspender os demais apenas para aplicar depois o resultado que chegarmos, a conclusão que chegarmos nestes 30 processos. Isso foi feito, isso foi um escândalo na época, porque muita gente levantou. Isso é uma arbitrariedade, não há previsão legal. Olha o que esses juízes estão fazendo, né? Suspendendo sem autorização legal vários processos. Obviamente, isso foi parar na Suprema Corte, na Bundesverfassungsgericht, lá na Alemanha, né? Que tomou uma decisão em 1980 dizendo simplesmente que era totalmente constitucional, que era uma técnica de gestão que só iria contribuir para o bom funcionamento do Poder Judiciário e da prestação jurisdicional. E aí o legislador vem depois e fala, não, a prática é legal, vamos tentar aqui regulá-la, estabelecer no próprio Código da Justiça Administrativa, e aí introduz, realmente, em 1991, o parágrafo 93A, né, estabelecendo o procedimento do Musterverfahren. Eu não vou entrar aqui em detalhes também naquela diferença entre este de 1991 e aquele de 2005. Apenas em linhas gerais, acho que é o professor Alexandre Freire, lá, meu amigo, chegando, apenas em linhas gerais, o que acontece é o IRDR, o Musterverfahren de 91, esse da área pública, é um procedimento, digamos, que o juiz estabelece em primeiro grau, de ofício, ele segue desde o primeiro grau já como um procedimento modelo, e o outro sistema é um pouquinho diferente, tem que ter já uma quantidade de requerimentos, a admissibilidade é feita pelo primeiro grau, mas o julgamento é pelo segundo grau, então ele poderia até se assemelhar mais, digamos, ao nosso IRDR, mas fica aí, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, poderá fazê-lo em termos das origens. Eu costumo dizer que esse mecanismo dos julgamentos repetitivos, ele compõe, digamos, esse quadro do direito processual coletivo, né, ao lado e de forma complementar às ações coletivas e também aos meios extrajudiciais, né, como também o próprio município tem, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os ajustamentos de conduta, né, através dos seus termos, TACs, que podem ser realizados. E eu digo isso até porque muita gente começa a contrapor aqui, e com a máxima vênia, eu tomo a liberdade de criticar os que o fazem, porque começam a colocar, se não veio para tomar o espaço da ação coletiva, da ação civil pública. Não, são instrumentos complementares, eu tenho falado, defendido isso, até porque há pontos positivos em cada um desses instrumentos. Eu não vou aqui também me alongar, porque talvez fosse uma discussão até mais acadêmica, mas eu
tenho a plena convicção que eles vieram de forma complementar, né? Há situações que realmente o IRDR não vai resolver, até de acesso à justiça, né? Algumas questões que, às vezes, o poder público até tem que tomar uma iniciativa, às vezes até através de uma ação civil pública. Há situações de consumidores, às vezes, que o valor é mínimo, então não serão provavelmente ajuizadas muitas, ou sequer alguma ação de pequena monta, então isso continua sendo objeto, obviamente, principalmente da ação coletiva, mas há também essa utilização do IRDR em todos os casos que não há a ação coletiva e muitas ações individuais, ou até muitas ações individuais junto com ações coletivas, e aí talvez até a partir dessas ações coletivas que poderão ser julgadas através, né, desse IRDR também, a gente consegue fechar o sistema. E costumo dizer que esse caráter complementar é o que existe hoje no direito internacional, no direito estrangeiro. Então, é a tendência, digamos, que a gente tem no mundo. Lembrando apenas que, no nosso país, o IRDR já tem uma finalidade especial diante das limitações materiais que foram, infelizmente, previstas, né, na Lei da Ação Civil Pública, destacando especialmente a matéria tributária, que tem muitas questões jurídicas repetitivas, mas que não podem ser resolvidas na ação civil pública, né, e, por isso, ou o mandado de segurança coletiva ou o IRDR podem ser instrumentos para resolver a questão com uma economia maior. No Brasil, então, qual é o quadro que nós temos de sistema de demandas repetitivas? Os recursos extraordinário e especial repetitivos, surgidos em 2006, 2008. Depois, mais recentemente, isso foi expandido também para a Justiça do Trabalho, através do recurso de revista repetitivo, na Lei 13.015, de 2014, né? E agora nós, a partir de março do ano que vem, né, vamos ter o IRDR também. As fases do IRDR, basicamente nós temos uma fase clara de instauração, de admissibilidade, de julgamento, uma fase recursal e depois uma de aplicação da tese jurídica. Em termos de instauração, o novo CPC exigiu basicamente 2 requisitos. Quais são? Que haja uma controvérsia sobre a mesma questão de direito, e aí a questão de direito pode ser tanto material quanto até processual, né? Então, eventualmente, até uma questão que se torne polêmica em torno do próprio novo CPC poderá ser suscitado o IRDR para resolver isso de uma forma mais rápida, de uma forma mais centralizada para trazer essa segurança. Então, deve haver uma efetiva repetição de processos que contém essa controvérsia. O legislador não estabeleceu um número, ao contrário até do que foi feito em outros países. A Alemanha, por exemplo, dependendo do sistema, exige 20 ou 10 processos com aquela questão para já ter uma quantidade mínima. Isso pode ser um parâmetro já no Brasil, né? A partir de 10, 15 e tal, já há, digamos, uma quantidade razoável. E o segundo requisito, que foi até um pouco questionado, era o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Por que eu digo isso? Porque nos recursos repetitivos, a rigor não há necessidade disso. Quer dizer, independente do resultado, se todos sejam pela procedência ou improcedência, o recurso repetitivo tem cabimento. Mas no IRDR se exige também o risco de ofensa à isonomia. O que isso significa? Isso significa que tenhamos já no judiciário, especialmente, decisões conflitantes, né? Então, aquilo que eu falei, um juiz já concedeu a liminar
ou a antecipação tutela, o outro já negou. Então, já começa a haver, né, um risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. O IRDR não está sujeito ao pagamento de custas e há uma relação direta também entre o IRDR e os próprios recursos repetitivos. Por quê? Porque a ideia do IRDR, num primeiro momento, foi trazer a sistemática dos recursos repetitivos que resolviam principalmente o problema só dos tribunais superiores para o segundo e para o primeiro grau. Porque falou, não, a gente não pode esperar ter um recurso extraordinário, não é, professor Alexandre, lá no Supremo, que às vezes demora algum tempo até chegar lá, para começar uma sistemática de economia, porque aí a gente já está com mais 100 mil, 500 mil, 1 milhão de processos. Então, falar, não, vamos antecipar isso. Então, se teve essa ideia. Mas, obviamente, se no momento que se pretende instaurar o IRDR, já há um recurso repetitivo afetado ao Supremo ou ao STJ, aí já não há o interesse, digamos, da instauração do IRDR no âmbito local. Por quê? Porque nós já temos a sistemática a nível nacional com os tribunais superiores. Então, por isso, o parágrafo 4º do artigo 976 estabelece o quê? Que é incabível o IRDR quando já há, né, um recurso repetitivo afetado no Supremo ou no STJ. A legitimidade, basicamente, o juiz de primeiro grau, que eu acho até que é o que se espera principalmente, né? Até porque é o que já está recebendo aquela avalanche de processos, e se ele suscitar logo, a gente já tem essa economia processual mais rapidamente, e também o relator, porque se não foi a questão levantada no primeiro grau, e já está chegando também em quantidade no tribunal, o tribunal pode já também instaurar, provocar a instauração e ele próprio admitir o IRDR. As partes também, né, assim como o Ministério Público e a Defensoria Pública. Eu menciono ali o 977, ele fala da legitimidade para a instauração do IRDR, mas o 986 também é importante, porque fala da legitimidade para a revisão da tese, né? Porque uma das coisas importantes, não é o meu tema, só vou tocar no assunto, é que quando a gente tem um fortalecimento do sistema de precedente, a gente tem que ter um mecanismo também, digamos, de superação, de revisão das teses, que podem se tornar obsoletas até diante de uma nova legislação advinda ou dos novos tempos. Eu costumo dizer que, se não houver superação, nós teríamos nos Estados Unidos até hoje a escravidão, porque durante muito tempo foi admitida pelos tribunais. Uma outra questão, e aí uma observação apenas que nós temos que fazer, porque acompanhamos todo esse processo legislativo, é que há, digamos, houve um pequeno problema aí de tramitação final no novo CPC, no que diz respeito especialmente a esses dois artigos. Por quê? Porque talvez muitos tenham acompanhado de que houve uma demora entre a aprovação no finalzinho de dezembro do ano passado e a remessa desse texto para a Presidência da República e, consequentemente, da própria sanção e publicação do CPC. Por que isso ocorreu? Porque houve e foi necessária uma revisão, né, que se pretendia, principalmente de redação, para resolver algumas pequenas ou até grandes incongruências, equívocos e tal, que ainda foram constatados no dia da aprovação pelo Senado
e que deveriam ser feitas. Só que, infelizmente, nesse processo de revisão, algumas vezes se avançou além da conta, porque a ideia era apenas efetuar alterações de redação que não comprometessem o conteúdo jurídico. E o que houve no 977, 986, apenas rapidamente? O 977, ele vinha disposto inicialmente em 2 incisos, 1 e 2. O 2 mencionava a parte, Ministério Público e Defensoria Pública. Na revisão, acabou passando a ter 3 incisos, do modo que eu coloquei ali, parte no inciso 2 e MP e Defensoria Pública no inciso 3. Até aí, tudo bem, não tem problema, foi de ordem estrutural para deixar mais clara a distinção na legitimidade. Mas o 986, que foi aprovado em dezembro, fazia remissão na legitimidade para a revisão ao inciso 2, aprovado. E o inciso 2 continha partes, Ministério Público e Defensoria Pública. E aí, no 986, que acabou aprovado, se fez menção apenas ao inciso 3. Podem verificar isso, né? E aí, o que acontece? Suprimiu as partes. Então, o município do Rio de Janeiro, sendo parte, não poderia mais pedir a revisão. Obviamente, isso é uma inconstitucionalidade, digamos, que foi cometida no processo legislativo, que deve conduzir, não à retirada, à supressão do dispositivo do ordenamento, mas sim até uma interpretação lógica de que as partes devem ter a legitimidade, até porque são as maiores interessadas, e, segundo lugar, porque o texto aprovado, e aí é importante que o município saiba disso para poder, eventualmente, até alegar, continha expressamente as partes como legitimadas para a revisão. Outra parte importante, outra questão importante, é que a desistência ou abandono do processo não impede o exame do mérito do incidente. Então, se o autor, né, da demanda, ou os autores, por alguma razão, acabam desistindo do processo, há uma ideia aqui um pouco de interesse público e julgamento objetivo sobre essa questão de direito. E aí se prevê a intervenção obrigatória do MP e assunção no caso de desistência ou abandono pela parte, né? Essa solução é melhor do que a que o STJ chegou até a decidir no bojo dos recursos repetitivos, porque, certamente tem conhecimento, o STJ chegou a decidir que a parte não poderia desistir de recurso repetitivo. Seria uma solução muito drástica, né? Porque a pessoa tem direito de expor, obviamente, sobre o seu recurso. A solução técnica encontrada aqui, eu acho que foi melhor. A parte pode existir, mas o julgamento da tese jurídica ocorrerá, ainda que outros assumam, né, e especialmente o Ministério Público. Há uma questão polêmica aí em torno do RDR, mas que me parece que não é nem tão complexa assim, e que eu tenho por dever de obrigação aí, acadêmica, científica, trazer a todos os presentes. A discussão o IRDR somente é cabível diante da existência de recurso ou processo no tribunal ou pode ser instaurado quando em tramitação perante a primeira instância? Em primeiro lugar, poderiam até falar, mas o senhor acabou de falar aí que o juiz pode e tal, então parece claramente que é isso. Mas o que aconteceu? Vamos, às claras, expor o que aconteceu no processo legislativo. A primeira versão encaminhada pela comissão de juristas e que foi também a versão, digamos, aprovada no Senado,
tinha a ideia exatamente de que o IRDR poderia ser suscitado logo, e até que quanto mais cedo fosse suscitado, seria melhor para trazer mais rapidamente esta economia e afastar a quebra de isonomia. Na Câmara dos Deputados, por razões diversas, o texto aprovado na Câmara modificava muito isso e previa expressamente, inclusive em alguns parágrafos do 988 aprovado no substitutivo da Câmara dos Deputados, que só poderia ter IRDR se houvesse um recurso, uma causa originária ou uma remessa necessária já no tribunal, né? E houve essa aprovação na Câmara e voltou para o Senado para a última aprovação, né? No Senado, no texto que foi encaminhado à aprovação e que foi aprovado, que foi o relator do senador Vital do Rego, expressamente falava o seguinte: os parágrafos 1º, 2º e 3º, 988, que eram esses que eu mencionei, que exigiam que estivesse no tribunal, desfiguram o incidente de demandas repetitivas. Disse o relator, com efeito, é nociva a eliminação da possibilidade de sua instauração em primeira instância, o que prolonga situações de incerteza e estimula uma desnecessária multiplicação de demandas, além de torná-lo similar à hipótese de uniformização de jurisprudência. Eu, quando vi o relatório do senador Vital do Rego e o texto final, não tive a menor dúvida de qual concepção estava sendo adotada. Mas aí surgiu um parágrafo único no artigo 978 que dizia, e que diz, está aí no CPC de vocês, o seguinte: o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ao processo de competência originária de onde se originou o incidente. E aí, alguns autores começaram a defender, não, olha aqui, o CPC manteve a ideia de que só quando está no tribunal. Eu li e reli algumas dezenas de vezes esse parágrafo único e não consegui, em primeiro lugar, já compreender nesta norma uma norma de requisito ou de obrigatoriedade que houvesse a causa no tribunal. Eu cheguei à conclusão de que era uma norma de prevenção. Diz lá, o órgão incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica, ou seja, no IRDR, julgará igualmente o recurso. Então, é regra de prevenção. Ele julga o IRDR e, em seguida, imediatamente ou tempos depois, julgaria também o próprio caso concreto, quando chegasse no tribunal. Mas, desde o início, esse parágrafo único também apresentava um outro problema muito mais grave, que era a sua, e quanto a isso praticamente unanimidade na doutrina, inconstitucionalidade formal. Por quê? Todos os senhores sabem que no processo legislativo há até uma briga, qual é a casa que começa, porque vai de uma casa para outra e quando volta na primeira casa, na casa originária, ela fica com a opção de manter o texto aprovado, no caso aí, pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados. Não poderia, isso foi uma dificuldade, nós que fizemos parte até da comissão de juristas que acompanhou a redação final no CPC, de, às vezes, verificando que havia um problema, de modificar, porque a gente ali só tinha duas opções, texto do Senado, texto da Câmara, no máximo poderia ter uma alteração de redação, mas que não modificasse o conteúdo já aprovado. E qual era o problema? Esse parágrafo único do 978 nunca existiu, nem na versão aprovada no Senado, nem na Câmara, nem nada semelhante. Então, praticamente toda a doutrina
entende pela inconstitucionalidade formal desse dispositivo, que seria uma única, digamos, resquício ou alguma possibilidade de argumentação a favor de que o requisito da presença no tribunal também seria uma espécie de terceiro requisito. Há autores, até como o professor Cássio Scarpinella, que vão até mais longe. Levantam que o parágrafo único é inconstitucional formal e materialmente, porque a Constituição da República, como todos sabem, também estabelece para os tribunais, digamos, a competência normativa dos seus órgãos internos e, portanto, esse parágrafo único também estaria infringindo essa norma constitucional. Mas eu acho que nem há necessidade de ir tão longe, a inconstitucionalidade formal já é suficiente para sepultar esse primeiro entendimento, portanto, que há duas posições, da exigência de pendência, e a segunda posição, que me parece a mais correta, digamos, com o texto aprovado, com o processo legislativo, e que respeitando, inclusive, né? Porque o relatório claramente mostrava qual era a opção que o Senado tomou. E, por fim, também para a consecução dos objetivos do próprio IRDR. Há até enunciados que representam essa divergência. O primeiro do Fórum Permanente de Processo Civil, que diz a instauração do incidente pressupõe a existência do processo pendente o respectivo tribunal. É certo que esse enunciado foi formulado quando ainda presente a versão da Câmara, mas, de certo modo, não revogaram o enunciado, não cancelaram o enunciado, e um enunciado mais recente, agora do final de agosto, do seminário da ENFAM, que contou com cerca de 500 magistrados de todo o Brasil, que diz a instauração do IRDR não pressupõe a existência do processo pendente no respectivo tribunal. Então, é a interpretação, pelo menos inicial, da magistratura, pelo menos estadual e federal, reunida neste evento. Admissibilidade e efeitos, em termos de competência, é o regimento interno que deve dizer qual órgão do tribunal, do TJ ou do TRF, que deve apreciar o IRDR. A gente, digamos, defende apenas que os tribunais procurem escolher órgãos que sejam representativos dessa função de uniformização da jurisprudência. Então, a exemplo do que ocorre no STJ, as sessões especializadas, nós também temos aqui no nosso TRF sessões especializadas. Eu recentemente estive falando até, com muita honra, convidado pelos desembargadores do TJ, sobre eles, sobre o novo CPC e as modificações que o TJ teria que fazer, e uma delas que foi apontada foi essa necessidade, talvez, de criação de grupos de Câmara e tal, especializados em relação à matéria para o enfrentamento. Salvo, claro, na questão, se for uma questão constitucional, porque aí tem que ser o órgão especial ou plenário, por força do artigo 97 da Constituição. A admissibilidade não é feita pelo relator, monocraticamente, mas pelo colegiado, né? E aí, a partir da admissibilidade, há a suspensão dos processos repetitivos pelo prazo de 1 ano, cessando a suspensão após o seu decurso, salvo decisão, aí sim já pode ser do próprio relator, monocraticamente, em sentido contrário, ou seja, prorrogando essa suspensão por mais de 1 ano. Mas o Código claramente quer o quê? O ideal é que os tribunais julguem já o IRDR no prazo de 1 ano. E aí, defendendo até aquela segunda posição, é muito mais fácil que isso ocorra se houver uma decisão só sobre a tese. Porque se tiver que decidir os casos concretos, obviamente mais tempo será necessário e haverá uma demora maior no enfrentamento do IRDR. E aí uma possibilidade importantíssima, e que
acho que deva ser utilizada em larga escala, que é a de suspensão nacional pelo STJ ou pelo Supremo. O que acontece? Não precisa aguardar o recurso especial ou extraordinário. Se nós temos uma questão que está afetada aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, e é uma questão nacional, né, qualquer uma das partes ou o Ministério Público pode pedir, desde logo, em simples petição ao STJ ou ao Supremo, a suspensão nacional logo depois da suspensão da admissibilidade local. Então, isso pode evitar que tenhamos, até sobre a mesma questão jurídica, 27 ou 32 IRDRs, um em cada região ou estado. Então, a medida é muito interessante, eu espero, principalmente, que as partes e também o Ministério Público, a Defensoria Pública, invoquem essa possibilidade e que o STJ e o Supremo sejam simpáticos, digamos, a essa suspensão. É claro que toda suspensão traz problemas, né? E pode até parecer incoerente. Não, mas está se falando em celeridade e suspendendo os processos, mas é da lógica. É enxugar, julgar menos e aí depois aplicação da tese jurídica. Mas é claro que podemos ter que situação? Uma situação de necessidade de medidas urgentes, né? E aí, obviamente, elas poderão ser concedidas, né? Deverão ser requeridas perante o juízo em que se encontra o processo suspenso, ou seja, o juiz de primeiro grau ou mesmo o relator, se a causa suspensa estiver no tribunal. Eu trago ali, falando também em suspensão, né, dentro dessa ideia de um ano, o quadro, digamos, da realidade nacional, principalmente em torno dos recursos repetitivos. E se, por um lado, o quadro do Supremo Tribunal Federal é um quadro um pouco mais difícil, os próprios ministros do Supremo, especialmente o ministro Barroso, ministro Fux, também tem apontado para, digamos, se resolver esse problema, né? O ministro Marco Aurélio também e tal, principalmente enxugando um pouco até os casos de repercussão geral que já foram admitidos, porque os números falam por si mesmo. O Supremo tem 500, isso é um levantamento do ano passado, tinha 529 recursos com repercussão admitida em 7 anos, tendo julgado 201 durante esse período e restando 328. Dava uma média de 28 julgamentos por ano. Portanto, o próprio ministro Barroso apresentou isso, que seriam necessários mais 12 anos para colocar em dia. Eu sei que o Supremo está tomando uma série de medidas para atenuar, mas eu gosto sempre de indicar o quadro do Superior Tribunal de Justiça, que, nesse aspecto, ele é um quadro claro de que consegue julgar os recursos especiais repetitivos no prazo de um ano. Aliás, a média tem sido de 8 meses e 13 dias, né? Então, o que é uma perspectiva animadora aí, em termos de cumprimento deste prazo. Há uma previsão agora legal clara de preferência sobre os demais processos, salvo réu preso e habeas corpus, e no Senado houve, infelizmente, uma previsão que me pareceria importante, que era uma previsão que havia de suspensão da prescrição das pretensões nos casos em que se repete a questão de direito suscitada no incidente. Isso seria interessante porque poderia segurar um pouco, ninguém precisaria correr para ajuizar um processo enquanto pendente o IRDR. Até de acordo com o resultado do IRDR, poderia depois ingressar ou não em juízo. Com esta supressão, o que se coloca? Se estiver na véspera ou próximo do lapso prescricional, digamos, a talvez tendência seja
o ajuizamento da ação, ainda que se possa, talvez, construir ou retorno dessa regra, ou mesmo até jurisprudencialmente, uma previsão também de suspensão do prazo prescricional enquanto suspensos os processos individuais. Enunciado da Infam também, que fala obrigatória a determinação de suspensão dos processos pendentes, é uma consequência lógica da admissibilidade do IRDR, e o prazo de 1 ano previsto no artigo 1037 deverá ser aplicado aos processos já afetados. É claro que nos recursos repetitivos esse prazo contaria a partir da entrada em vigor do novo Estatuto Processual. O CPC estabelece que a instauração e julgamento serão sucedidos da mais ampla publicidade, prevê um cadastro, um registro eletrônico, tanto no âmbito do tribunal quanto a nível nacional, perante o CNJ. Isso é para que a sociedade possa acompanhar, né, esses julgamentos piloto, né, e também que haja, digamos, uma maior participação em torno desses processos. O julgamento do IRDR também tem esse contraditório concentrado, né, com prazo comum de 15 dias para as partes e demais pessoas se manifestarem, a previsão expressa de intervenção, da possibilidade de intervenção de amicus curiae, inclusive com legitimidade para recorrer também, e na própria sessão de julgamento também prevê prazos já mais dilatados para a sustentação oral, inclusive com a possibilidade hoje do novo CPC, do próprio órgão julgador ampliar ainda mais esses prazos quando necessário. No caso de uma sustentação oral com muitos interessados, isso pode ser uma necessidade. Como eu disse, poderá ser interposto diretamente do julgamento do IRDR o recurso especial extraordinário e, como todos sabem, o recurso especial extraordinário, em regra, não tem o efeito suspensivo, mas no caso do IRDR há uma regra excepcional, especial, que atribui o efeito suspensivo para o especial e para o extraordinário, no caso dos IRDRs. E também a presunção de repercussão geral para a admissibilidade perante o Supremo Tribunal Federal. Aplicação da tese jurídica. E aí é uma parte muito interessante, importante, como eu mencionei, endossando aquela segunda posição jurídica que eu mencionei, no incidente não há, portanto, assim como ocorre na arguição de inconstitucionalidade, né, todos sabem, vai para o plenário ou vai para o órgão especial, resolve apenas a questão da constitucionalidade e volta para o juízo natural, que é o órgão fracionário, para a aplicação daquela tese ao caso concreto. Então, o IRDR se inspirou basicamente nisso também, né? Então, o tribunal ele fixa a tese e depois, nos processos individuais, o juiz natural, seja de primeiro grau ou do próprio tribunal, aplicará aquela tese ao caso concreto. Há necessidade, portanto, do julgamento de cada pedido pelo órgão de primeiro grau ou fracionário do tribunal, mesmo nos processos em que foi suscitado o IRDR. E aí traz também consequências, em termos de efeitos, também de economia processual. Por quê? Diante do julgamento, da decisão da tese jurídica, se ela não foi acolhida, o que poderá fazer o juiz de primeiro grau desde logo? E aí, bem diferente daquela previsão do atual 285-A, que foi muito criticada. Por quê? O 285-A dizia basicamente o seguinte: porque o juiz já proferiu decisões, sentenças anteriores, então ele pode continuar julgando improcedente, independentemente da jurisprudência. Isso aqui já vem corrigir. O juiz pode julgar improcedente? Pode. Com base em quê? Com base no entendimento firmado no IRDR ou nos recursos repetitivos. Então, com base, digamos, na jurisprudência.
E se a tese foi acolhida, a tese no sentido da procedência do pedido, também há a possibilidade aí de uma economia através da concessão da tutela de evidência, havendo a necessidade apenas da prova documental em relação ao caso, né? E aí nós temos tanto uma economia no sentido já de concessão da tutela de evidência, quanto também algo que vem sendo construído, né? Com previsão expressa apenas para a tutela de urgência, mas que parece também possível em relação à tutela de evidência, que é a estabilização da tutela provisória, trazendo também uma economia maior. Há possibilidade também de julgamento monocrático pelo relator, nos casos concretos, individuais, cabimento de embargos de declaração contra a decisão que silencia sobre a tese firmada, nos casos, nos julgamentos repetitivos. Então, o juiz, digamos, fingiu, ou então não desconhece o julgamento recentemente firmado em RDR ou recursos repetitivos. O que a parte pode fazer? Um caso, hipótese de omissão tipificada agora pelo novo CPC, embargo de declaração. Senhor juiz, o senhor nem falou nada aqui do recurso repetitivo, do RDR, então, para forçar o juiz a enfrentar essa questão. E, obviamente, se o juiz também não continuar, né, sem fazer referência, sem enfrentar, né, na sua fundamentação o precedente obrigatório, é um caso que é considerado pelo próprio Código de decretação de nulidade da decisão, né, porque ele está também, não está trazendo a fundamentação com um parâmetro obrigatório, que é o precedente, o julgamento obrigatório através daquela tese firmada em recurso repetitivo ou IRDR. Dispensa de remessa necessária, firmada a tese, não há mais a remessa obrigatória. Dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, também é importante, salvo quando houver risco de dano. Exceção à ordem cronológica de julgamento. Então, o IRDR, além da prioridade, os julgamentos em bloco, a partir da tese jurídica, não precisam atender àquela ordem cronológica, porque já houve uma decisão sobre a questão central. Possibilidade de desistência, que eu havia mencionado antes da sentença, sem consentimento da parte adversa, e dispensa de custas e honorários, se antes da contestação. Pontos controvertidos: se o IRDR tiver relação apenas com um dos pedidos formulados, né, há a necessidade da suspensão de todo o processo ou não. É um tema, obviamente, polêmico e que me parece que deva ser enfrentado no caso concreto, porque, naturalmente, se há uma prova e há um pedido bastante descolado do IRDR e que a prova também pode, desde logo, ser realizada, talvez seja o caso de prosseguir, pelo menos nesta parte, né? Mas há aqueles que defendem que deve suspender tudo e só depois seguir adiante. Legitimidade para recorrer da decisão proferida no incidente. A maior parte da doutrina tem apontado que todos os interessados estão legitimados, né? Então, aqueles que têm o processo suspenso também poderiam recorrer, e o próprio amicus curiae, como eu mencionei, também tem legitimidade expressa para recorrer. Por fim, para acabar, doutora Carmen, começamos um pouquinho, me deram 1 hora, então, e pedindo desculpas ao professor Alexandre Freire, que eu acho que vai falar em seguida, apenas para concluir com um ponto importante, que é a questão dos juizados especiais. Durante a tramitação do CPC, nós tivemos uma preocupação muito grande com os juizados especiais. Por quê? Porque todos sabem que os juizados especiais têm uma quantidade muito grande de causas repetitivas. Então, e no início não havia qualquer previsão do IRDR para os juizados especiais. Pelo contrário,
como a previsão dizia respeito apenas aos tribunais, a ideia é que os juizados estariam fora dessa sistemática do IRDR. Nós insistimos muito, especialmente na Câmara, para que fosse incluído. E, de fato, foi no artigo 985, os efeitos atingindo também os juizados especiais. Entretanto, o Código não regulou praticamente nada em relação aos juizados especiais. E aí há uma certa dúvida, digamos, geral, em relação a como aplicar esse artigo 985 em relação aos juizados especiais. Por quê? Porque nós poderíamos pensar, então agora os casos dos juizados especiais virão para os tribunais de justiça e TRF? Tem gente até defendendo isso. Mas me parece que a interpretação deve ser feita de acordo também com a Constituição, né? E o artigo 98 da Constituição estabeleceu uma estrutura própria para os juizados especiais. Há, por outro lado, quem entenda, e aí eu vou tentar só, digamos, concluir em termos de como é que nós poderíamos aplicar os juizados especiais. Há também quem entenda que, em razão disso, os juizados especiais da Constituição nem teriam qualquer efeito e que essa previsão até do CPC seria até inconstitucional. Eu não fico nem com uma posição nem com outra, e eu tenho defendido algo que foi até aprovado lá no seminário da Infam e que resultou no enunciado, especialmente 44, que é: admite-se o IRDR nos juizados especiais e deverá ser julgado por órgão colegiado de uniformização do próprio sistema. Então, o que pode acontecer? Nós temos um problema que me parece a origem maior dessa discussão, que é uma certa patologia que a gente acabou tendo em torno dos juizados, que é a matéria comum. Digamos, a mesma matéria pode ser decidida nos juizados especiais e na justiça ordinária. Isso vem trazendo grandes problemas, porque aí como é que você uniformiza o entendimento ou não uniformiza? Claro que tem que ter uma uniformização, especialmente pelos tribunais superiores. E aí, digamos, a solução que me parece de fundo, mas que não virá ainda agora, seria uma modificação até da legislação dos juizados especiais para prever, digamos, uma competência, em primeiro lugar, exclusiva dos juizados especiais, e a outra coisa que se amadurecesse na direção dos juizados federais e, mais recentemente, da Fazenda Pública, que prevêem um mecanismo de uniformização de jurisprudência para prevalecer sempre o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do STJ, para que a gente não tenha um STJ decidindo uma coisa e os juizados especiais decidindo outra completamente diferente. Então, o que é a conclusão? Pode haver o IRDR no tribunal, que vai ser suscitado a partir daqueles processos que estão na justiça ordinária, né? Porque se há uma matéria comum, eles podem chegar ao TJ ou TRF, a partir de casos apenas da justiça ordinária, mas com vinculação também para os juizados especiais, né? Basta dizer, o Supremo já decidiu que, em casos de conflito de competência, o TJ ou o TRF decide, né? E, nesse caso, a decisão vincula também os juizados especiais. Então, aqui há que se reconhecer, obviamente, uma preponderância da decisão do tribunal, e, quando julgar o IRDR, essa decisão vincularia também os juizados especiais. E pode haver também IRDR nos juizados especiais a partir dos seus casos, com vinculação apenas para os juizados especiais. Então, o que está se defendendo às vezes, a matéria é apenas dos juizados especiais, ou surgiu, na prática, apenas nos juizados especiais. Então, os juizados especiais também ficariam sem poder fazer nada?
mandaria os seus casos para o TJ, me parece que seria errado isso. Então, a ideia seria que os juizados especiais, na área federal nós já temos isso, turmas estaduais, turmas regionais, turma nacional de uniformização. A partir destas estruturas do próprio sistema, haveria a decisão e, naturalmente, a vinculação dos órgãos de todos os juizados especiais, mas não, obviamente, da justiça ordinária, né? Vai prevalecer apenas internamente nos juizados especiais. Então, com isso, eu encerro, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado.